Olá amigos, tudo bem com você? Que bom que mais uma vez você está aqui conosco a fim de recapitularmos a lição da Escola Sabatina desta semana. Você sabe, nós temos o nosso guia de estudos e nesse trimestre nós estamos estudando o tema Fazendo Amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão, a missão de Deus. Que bom que você também é um cooperador de Deus na missão que é dele. Essa semana nós temos um tema muito especial, mas antes de nós entrarmos no estudo e na recapitulação da lição, eu gostaria de te convidar para fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Querido e amado Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra e nesta hora que iremos recapitular a lição que reflete os ensinos de Jesus através da sua palavra, te pedimos que o Espírito nos guie em toda a verdade. Que o Senhor nos ajude não apenas a compreendermos a tua vontade, mas sobretudo a colocarmos em prática em nossas vidas. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E essa semana nós vamos estudar como Jesus ministrava para as pessoas. O título da lição é Ministrando como Jesus. Eu gostaria de convidá-los a ler o verso bíblico, que é o verso central da lição desta semana. Seria o nosso verso para memorizar, o verso áureo. Leia comigo o que está escrito em Mateus capítulo 9 e o verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Esse verso nos mostra que Jesus se importava e muito com as pessoas. O ministério de Cristo era focado em um serviço abnegado, de amor ao próximo, de compaixão para com as pessoas. E em cada ato do seu ministério, Jesus, ele revelava o caráter do Pai. O ministério de Jesus refletia amor, refletia graça, refletia, sobretudo, preocupação com as necessidades mais profundas de cada ser humano. É interessante que, ao resumir o ministério de Cristo, revelando qual seria o seu método, Ellen White nos traz uma citação que, sem dúvida alguma, é extremamente interessante e inspiradora para cada um de nós. O texto está no livro Ciência do Bom Viver, na página 143. É um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler com você. Diz assim: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança. Ordenava então, segue-me. Uau! Esse verso, essa citação nos mostra que nós também precisamos seguir os métodos de Cristo. Porque somente quando seguimos os passos de Jesus, na forma como ele tratava as pessoas, na forma como ele ministrava para as pessoas, é que verdadeiramente teremos êxito em nosso ministério e cumpriremos a missão de Deus como igreja. É interessante que Jesus reconhecia que o mundo, as pessoas de forma geral, elas precisavam não apenas da teoria, mas, sobretudo, da demonstração prática do poder do Evangelho, do amor de Deus. A demonstração além da proclamação. É interessante que o testemunho de Cristo revelava muito bem a respeito do caráter do Pai. E da mesma maneira, nós como igreja, através do nosso viver diário, da maneira que ministramos as pessoas, que nos relacionamos com elas e da forma que atendemos às suas necessidades mais primárias e também as mais profundas como consequência, da mesma forma estaremos representando
a Deus como igreja. Não é à toa que Martinho Lutero certa vez disse: pregue o evangelho em todo o tempo. Se preciso, use as palavras. Quando nós avançamos na nossa lição, nós percebemos a atitude maravilhosa de Jesus em relação às pessoas. E detalhe, ele não fazia acepção de pessoas. Não importa a classe social, a etnia, o gênero da pessoa, não importava nem mesmo a religião que aquela pessoa seguia, se ela era considerada uma religiosa ou um ímpio, Jesus trataria com aquela pessoa com amor, com compaixão, com o propósito de verdadeiramente atraí-la para os braços do Pai. Jesus ele tinha uma característica muito interessante. Ele sempre procurava o bem nos outros. Ele queria extrair o melhor das pessoas. Sabe, esse é um exercício que nós precisamos fazer diariamente. Independente se a pessoa tem defeitos, fraquezas, e todos nós temos, cada ser humano tem um potencial. Tem um lado que verdadeiramente pode ser desenvolvido, explorado para o bem, não apenas dele, mas também para o mundo como um todo, para que ele possa também ser uma influência positiva para o mundo. Mas parece muito paradoxal o fato de que os religiosos da época de Cristo faziam várias críticas ao ministério de Jesus, ao seu método de lidar com as pessoas. O método de Cristo era um pouco diferente do modelo religioso da época, do status quo, dos paradigmas que haviam em relação à religião. Interessante que uma das principais e mais ferrenhas críticas feitas a Jesus e a sua atitude para com as pessoas está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o verso 2. Acompanhe comigo. Diz assim, que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Olha só, a crítica dos religiosos da época era que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Por que será que isso era uma crítica ao método de Cristo? O fato é que, na verdade, essa crítica, ela mostra como nós deveríamos agir, seguindo os passos de Jesus. Também recebendo pecadores, comendo com eles. No entanto, a crítica dos religiosos da época, dos fariseus, escribas e saduceus, revela um pouco da sua própria mentalidade religiosa. Revela como eles entendiam a religião. E era uma compreensão distorcida em relação a como se deveria lidar com as pessoas. Na verdade, esse conceito distorcido religioso da época demonstrava que o foco da mentalidade religiosa deste grupo que criticava Jesus era baseado no evitar. Ao invés do envolvimento, o objetivo era se separar, se alienar do povo, se alienar da realidade. Em essência, era como se os religiosos ensinassem: faça tudo o que estiver ao seu alcance para evitar as pessoas, para se alienar da realidade do mundo e assim não ser contaminado por ele. Alienação versus envolvimento. Amigos, quão diferente era os ensinos de Cristo. Jesus veio para esse mundo tenebroso a fim de redimi-lo, não para evitá-lo, não para estar afastado dele, alienado, como alguém que vive num monastério e quer proteger-se do mundo. A Bíblia é muito clara com relação à nossa atitude para com o pecado. Sim, precisamos nos afastar e nos separar do mal e do pecado. Mas isso não significa que precisamos nos separar e nos afastar das pessoas, dos pecadores.
Muito pelo contrário. Sabe o que é que Jesus disse em sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João? Eu gostaria de ler junto com você. João, capítulo 17 e o verso 15, diz assim: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. É exatamente o que acabamos de dizer. O ministério de Cristo refletia justamente o que ele pediu ao Pai em relação à sua igreja. Ele queria que nós seguíssemos os seus passos. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, que nos separasse do mundo, que nos alienássemos do mundo. Pelo contrário, a oração de Jesus era para que nós fôssemos guardados do mal. Mas precisamos estar no mundo e influenciar o mundo. É interessante que quando nós lemos o que está escrito ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, podemos perceber também Jesus utilizando alguns elementos como uma ilustração, uma metáfora, para representar qual deveria ser a nossa atitude em relação às pessoas que estão no mundo. Como nós, como igreja, precisamos atuar no mundo, fazendo a diferença no mundo, impactando o mundo, nos misturando com as pessoas que ali estão, a fim de promover uma transformação no mundo. Interessante é que Jesus usa dois elementos: o sal e a luz. Sabe, o sal, na época de Cristo, ele tinha uma conotação um pouco diferente da nossa hoje, né? O sal para a gente hoje é muito barato, mas na época de Cristo, o sal era visto como um sinônimo de riqueza. Ele tinha um valor monetário. Inclusive, os soldados romanos recebiam também, né, o seu salário através desse recurso, né? O sal era utilizado em transações comerciais como um recurso financeiro. Não é à toa que nós temos a expressão soldo, representando o salário de um militar. Vem justamente desse contexto. O sal representava riqueza, mas não apenas isso. O sal também preservava e dava sabor aos alimentos. Amigos, da mesma maneira, quando nós, como igreja e como discípulos de Cristo, nos misturamos com o mundo, estamos agindo como sal. Jesus disse: nós devemos ser o sal da terra. Nesses três sentidos, as pessoas que verdadeiramente revelam riqueza não são simplesmente as que possuem recursos financeiros, mas são cristãos comprometidos, amorosos, compassivos, que assim como o sal, são a riqueza do mundo. Trazem riqueza para o mundo através dos seus valores, dos seus princípios, através de uma vida coerente, uma vida onde o discurso e as atitudes se harmonizam. Os cristãos também são como sal, porque ao se misturarem com o mundo, ao se misturarem com as pessoas, eles trazem preservação, eles trazem sabor ao mundo. Amigos, de que valor teria o sal se permanecesse sempre dentro do saleiro? Ele jamais preservaria a comida ou mesmo daria sabor a ela. O sal só tem valor quando sai do saleiro e se mistura com o alimento. Da mesma maneira, Jesus falou a respeito da luz. A luz, ela não pode se ocultar. A luz, ela não é contaminada pelas trevas. Ela não se separa das trevas. Pelo contrário, quando a luz penetra a escuridão desaparece. A luz, ao penetrar num ambiente escuro, ele dissipa as trevas. Ele transforma o ambiente escuro no ambiente iluminado. Somos luz para o mundo. Precisamos iluminar este mundo de trevas, mas para isso precisamos nos inserir na realidade onde as pessoas vivem.
Isso não significa compactuar com pecados, com práticas que são contrárias à palavra de Deus. Isso significa atuar e agir onde as pessoas estão, assim como nosso Mestre e Salvador fazia. Não é à toa que mesmo nas situações mais difíceis e mais complicadas, Jesus sempre respondia com sua graça salvadora. E essa graça era tão impactante no mundo que as pessoas se surpreendiam com as atitudes de Cristo. Enquanto o padrão religioso da época, como já foi dito, era se separar e evitar o mundo, Jesus se misturava com as pessoas. Enquanto o padrão religioso da época normalmente seguia um ritmo de condenar o pecador, Jesus condenava o pecado, mas perdoava o pecador, oferecendo-lhe graça, oferecendo-lhe salvação e despertando em seu coração um desejo de transformação e de busca da verdadeira santidade. Mas tudo começava pela atitude graciosa de Jesus diante das pessoas, diante do mundo. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 4, verso 22, que as pessoas se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios do Salvador. E é interessante que nessa abordagem, as palavras amorosas de Cristo tocavam o coração das pessoas de tal maneira que elas acabavam respondendo positivamente aos seus apelos. Que lição para nós, não? O interessante é que Jesus, ao lidar com duas pessoas bem distintas, por sinal, com contextos bem diferentes, nos dá uma lição prática de como deveríamos tratar as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, ao lidar com um centurião romano, um gentio que não fazia parte do povo judeu, alguém que era considerado um pagão, Jesus, ao ouvir a resposta daquele homem, Jesus disse: nem em Israel achei uma fé semelhante a esta. Jesus disse que aquele homem tinha mais fé do que os religiosos do povo judeu. Aquilo talvez tenha impactado muita gente e tenha desagradado muita gente também. Jesus também, ao lidar com um escriba, um homem versado na Torá, na lei de Deus, ele disse que aquele homem não estava longe do reino de Deus. Interessante que nessas duas situações nós vemos um padrão. Jesus, ele elogiou aqueles dois homens. É claro que eles tinham seus defeitos, suas fraquezas, seus pecados, suas incoerências, hipocrisias, mas Jesus, ele destacou aquilo que era positivo. Sabe, uma palavra temperada com sal e dita num tempo oportuno pode reerguer uma pessoa, uma alma que está abatida, que se sente culpada, que está aflita, que se sente inferior, que se sente rejeitada, que se sente excluída, às vezes até pelos próprios religiosos. O fato, amigos, é que não há problemas em nós elogiarmos as pessoas, desde que esse elogio seja de fato sincero, transparente. Há uma grande diferença entre lisonja e elogios. A lisonja tem uma segunda intenção, tem, na verdade, objetivos obscuros, mas o elogio sincero, ele foi utilizado por Jesus e ele deve ser utilizado por nós. Poucas coisas são tão eficazes quanto um elogio para abrir o coração de alguém ao Evangelho de Deus. Interessante que o profeta Isaías, no capítulo 42 e no verso 3, nos dá também um vislumbre de como seria
o ministério de Cristo. Isaías capítulo 42 e o verso 3 diz assim: não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Verso 2. Agora o verso 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Esse verso nos mostra que Jesus, principalmente a lidar com as pessoas mais frágeis, com as pessoas que eram mais suscetíveis ao preconceito, à exclusão da sociedade, da cultura da época, Jesus tinha muito cuidado e tinha muito tato e sensibilidade ao abordar essas pessoas. Ao invés de atacá-las com palavras de condenação, com palavras duras, Jesus procurava trazer palavras de esperança. Jesus procurava elevá-las e não abatê-las ainda mais. Percebem a diferença da atitude, por exemplo, dos religiosos da época para com a mulher adúltera, querendo condená-la, e a atitude de Jesus diante daquela situação? É interessante que Jesus era tão compassivo que ele fazia questão de não dizer uma palavra sequer que pudesse ferir desnecessariamente alguém que estava se chegando a ele. Ele não queria correr o risco de apagar nem a menor brasa de fé que estava surgindo no coração das pessoas. Pelo contrário, ironicamente, a maior parte das críticas de Jesus foi direcionada à hipocrisia do sistema religioso e dos religiosos da época. O fato, amigos, é que quando olhamos de forma abrangente para o ministério de Jesus e para o método de evangelismo que ele utilizava, nós encontramos um padrão, e um padrão muito simples. Jesus se misturava com as pessoas e ele procurava, logo de cara, atender às suas necessidades. Primeiramente, as necessidades perceptíveis, necessidades de ordem física, mental, emocional, social, até econômica. Interessante que Jesus ele procurava atuar naquilo que as pessoas não conseguiriam resolver por si mesmas. E através dessa atitude ele conquistava a simpatia e a confiança das pessoas. E a partir daí ele poderia introduzir temas espirituais mais elevados, porque os corações já estavam, obviamente, abertos para o seu ministério. Jesus ele não tinha um método engessado. O ministério de Jesus ultrapassava discursos memorizados, não é? Ou uma atuação enlatada, não é? Dentro de uma caixinha. Jesus ele atuava sempre fora da caixa. O método de Jesus não era uma receita de bolo, da mesma forma sempre, não. Com cada pessoa, ele atuava para atender às suas realidades e às suas necessidades específicas. No entanto, amigos, vale destacar que a maior carência do ser humano é a de um relacionamento pessoal com Deus. E não apenas isso, cada ser humano também tem uma necessidade de reconhecer, de perceber que a sua vida tem um grande significado, tem um significado maior, tem uma importância eterna. E através dessa abordagem, Jesus ele dava o primeiro passo para introduzir essas necessidades mais profundas do coração humano, as necessidades de ordem espiritual do seu relacionamento com Deus. Então podemos ver que o ministério de Cristo incluía muito mais que a cura física e emocional. Ele ansiava que as pessoas voltassem a experimentar uma vida em abundância, plenitude de vida em todos os aspectos, físico, mental, emocional, social, mas também espiritual. É interessante que Ellen White diz que só o amor desperta o amor. E mais ainda,
Ela diz também no Desejado de Todas as Nações: o maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará os corações, quando a simples repetição de doutrinas nada conseguiria. Desejado de Todas as Nações, página 826. Jesus ele tinha uma tríplice abordagem em seu ministério. Era um ministério de pregação, de ensino e de cura. Ele disse isso em João capítulo 10, verso 10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus trabalhava ao ser humano como um todo e não deixava passar nenhum detalhe sequer da vida, desde que aquele fosse um detalhe que poderia estar provocando algum tipo de sofrimento ou desarmonia na vida de um indivíduo. Mas vale destacar que Jesus não era um curandeiro mercenário. Jesus não era apenas um milagreiro excepcional, não. Jesus ele tinha um propósito maior. Ele tinha um foco, ele tinha uma missão muito bem definida, mesmo quando atuava no seu ministério de cura, de restauração física, mental ou emocional. No Evangelho de Lucas, no capítulo 19, o verso 10, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. O propósito de Jesus foi declarado nesta passagem. E cada ato de cura de Cristo, cada ato de amabilidade, de compaixão, de ternura, de amor, tinha como propósito revelar o caráter de Deus, revelar o caráter do Pai, aliviar o sofrimento humano e também proporcionar uma oportunidade de vida eterna. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Amigos, já estamos caminhando para o final. Interessante que quando nós lemos o capítulo 25 de Mateus, nós encontramos ali 3 parábolas. A parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos e a parábola das ovelhas e dos cabritos. Nós vemos aqui nessas 3 parábolas a importância de viver uma vida genuína e autêntica, cheia do Espírito Santo. Nós vemos a importância de usar fielmente nossos dons e talentos no serviço de Deus para alcançar os nossos semelhantes com o Evangelho. E nós vemos aqui na parábola da ovelha e dos cabritos que aqui Jesus revela que o cristianismo genuíno realmente ministra as necessidades das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. Amigos, essas parábolas mostram que nós precisamos atender sim às necessidades físicas das pessoas, mas também às suas necessidades espirituais mais profundas. E não é à toa que quando observamos o ministério de Cristo, podemos perceber que Ele é o modelo central para nós como igreja. O ministério altruísta de Jesus abre corações, quebra preconceitos e cria um ambiente receptivo ao Evangelho. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por sua vez. E, consequentemente, nós precisamos atender à necessidade das pessoas com amor em todos os lugares, atuando no mundo, encarnando-se no mundo, assim como Jesus fez. Eu quero concluir, amigos, lendo um texto que está no livro A Ciência do Bom Viver, página 145. Muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre nem de compensação, ir à sua casa, ajudando o doente, alimentando o faminto, vestindo o nu, confortando o triste e encaminhando-os ternamente àquele de cujo amor e piedade o obreiro humano não é senão um mensageiro, ao verem isso, seu coração é tocado.
Brota a gratidão, ateia-se a fé. Veem que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhes aberta a sua palavra. Vocês já imaginaram a influência que a nossa igreja, que a sua igreja pode ter na comunidade quando nós revelamos através da nossa vida um cristianismo autêntico, que se expressa em atos altruístas de compaixão desinteressada, sem segundas intenções, direcionando as pessoas a perceberem o caráter amorável e gracioso do nosso Deus? Sem dúvida alguma, não podemos nos alienar, evitar, nos separar das pessoas. Pelo contrário, precisamos nos misturar com elas, ministrar a elas, assim como Jesus ministrou. Somos o corpo de Cristo. Portanto, precisamos viver como Jesus viveu, andar como Ele andou, relacionar-se com as pessoas como Ele se relacionou, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Que Deus nos abençoe, que nos conceda o poder do Espírito Santo para, com coragem, atuarmos no mundo, sendo sal, sendo luz e transformando este mundo, expandindo o Evangelho eterno através dos princípios, valores e ensinos do Reino de Deus. Que você também ministre as pessoas como Jesus ministrou. Que Deus te abençoe.